E nós voltamos com Vida e Saúde, hoje com o tema Problemas Respiratórios. E a nossa convidada é a doutora Fátima Marciano, professora da PUC, pediatra, especialista em pneumologia, que está nos ajudando a compreender todo este drama frente aos problemas respiratórios. Doutora, mais uma vez, muito bem-vinda. Obrigada. E é uma alegria ter as suas explicações tão claras e tão coerentes com a nossa realidade. Não é porque é difícil encontrar um profissional que nos fale tão claramente, do modo mais popular, para que a gente entenda, e a senhora tem essa vantagem. Talvez pelo seu magistério, Pode ser. Que isso lhe ajuda muito. Doutora, nós estamos além do combate à influenza, que avassalou o mundo com todo esse drama todo. Nós temos também uma campanha recente, e não muito nova, mas já antiga, de uma conscientização sobre a tuberculose. Nós temos vários casos que muitas vezes são maquiados e não saem estatísticas. O que a senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Olha, a minha especialidade, na verdade, é tuberculose infantil. Nós temos um ambulatório na PUC específico de tuberculose infantil há 20 anos. É o que eu mais adoro fazer, é pesquisa em cima da tuberculose e tratar a tuberculose. A gente faz isso no dia a dia. A tuberculose, ela é a doença do século XXI. Ela é considerada a doença de todos os séculos. De todos os séculos, inclusive, eu começo uma aula de tuberculose citando a Bíblia, porque é o seguinte, em Deuteronômio, se não me engano é capítulo 28, ele diz, Jeová te ferirá com tísica e febre. Tísica é tuberculose, porque o especialista em tuberculose chama tisiologista, é um especialista em doenças de consumo. E está na Bíblia que ele te ferirá com tísica e febre, então eles conheciam essa doença, eles não sabiam que era tuberculose, que tinha um bacilo. Mas já conhecia? Mas sabia que aquela doença definha você e te mata. Então ela é a doença de todos os séculos. No século XIX morreu um monte de gente, né? Não tinha tratamento. O tratamento efetivo da tuberculose começou em 1944. Aí que os remédios começaram a tomar forma. Em 67 estava já um tratamento adequado. Então, é uma doença de tratamento recente, que tem cura. Então, o que precisa ficar atento? O médico, vamos dizer, o clínico e o pediatra, ele tem que olhar para uma doença respiratória. Por exemplo, ele pega uma criança que tem pneumonia de repetição. Ele tem sempre que colocar a tuberculose como diagnóstico diferencial. Ele não pode esquecer que a tuberculose não existe. A tuberculose existe, é a doença do século XXI, é uma doença prevalente e tem muita gente com tuberculose. Já está vindo isso há algum tempo. Por isso que o Ministério da Saúde, a OMS, está tentando combater a tuberculose. É uma doença de disseminação respiratória. Então, você falou, você contamina. Então, tem que olhar com um olhar especialista para pensar, vou pensar em tuberculose diante de determinadas situações. Com essa sua explanação, se pode afirmar que existe um despreparo do profissional para a tuberculose? Eu acho que sim, do clínico e do pediatra. O clínico, ele tem que atender um paciente com quadro respiratório de repetição e colocar a tuberculose no diagnóstico diferencial. E quando você lê num outdoor, mais que 3 semanas de tosse pode ser tuberculose? Pode sim. Então, qual é o padrão ouro de tratamento de um adulto? O adulto escarra. Ele faz aquele bacilo de Koch, que é o BK no escarro, ele acha o bacilo e faz diagnóstico. E a criança? A criança não faz isso, tem outras maneiras de fazer diagnóstico. Mas o pediatra tem que acompanhar uma criança com quadro respiratório de repetição com o olhar da tuberculose e não esquecer dela. Porque se você esquecer e não colocar ela no diagnóstico diferencial, às vezes você passa de batido. A criança fica 6, 7, 8 meses indo e vindo de hospital, com quadro de febre, de tosse, de uma pneumonia aqui, uma tosse, uma febre. Quando você vê, faz 7, 8 meses. Então, o olhar tem que olhar pensando, será que pode ser tuberculose? Só de fazer isto, nós já vamos ter o diagnóstico aumentado demais. Doutora, os sintomas da tuberculose para as crianças são os mesmos para os adultos? Basicamente os mesmos. O que a tuberculose dá? Qual o sintoma principal da tuberculose? É tosse. Tosse, febre recorrente e não é febre alta. A febre da tuberculose é baixa.
Não dá 39, 40 todos os dias. É febrinha baixa de 37,7, 37,8, geralmente de horário fixo. Manuel Bandeira, quando ele escreve para os amigos dele, ele teve tuberculose, né? Ele teve tuberculose aos 18 anos. Ele escreve que tinha febre todos os dias, meio-dia. E tá no relato. E deixa o amigo abatidíssimo. Quer dizer, uma febre baixa, todo dia no mesmo horário, que abate a pessoa. Geralmente é vespertina, final de tarde, aquela febrinha boba. Vem 2, 3 dias, passa, vem 2, 3 dias, passa. De vez em quando um febrão. A maioria é febrinha. Sua muito, mas é característico das doenças crônicas. Vem a palidez e vem o emagrecimento. A tuberculose cursa com o emagrecimento. Então, se você demorar para fazer diagnóstico, 3, 4 meses, a pessoa emagrece. Criança emagrece nitidamente. A tosse, a febre, a palidez, o emagrecimento, a sudorese, que esse suor exagerado, faz parte do quadro e todos os pacientes têm, né? Então, quando você vê, ele está assim há 5, 6, 7 meses. O que faltou? Faltou o olhar de alguém falar, mas a tuberculose existe, deixa eu botar lá no diagnóstico. Então é necessário ter um olhar mais caprichoso, mais direcionado. Isso. Em Campinas, o município, a vigilância, está atuando muito em cima disso. Agora, uma coisa muito importante, a própria vigilância de Campinas, todos os protocolos de Campinas, todas as crianças pequenas. No nosso município, eles põem abaixo de 15 anos, mas todas as crianças pequenas, por exemplo, abaixo de 5, que têm contato com pacientes adultos com tuberculose, eles têm que ser tratados de forma preventiva para não adoecer no futuro, porque a criança adoece em 2 anos, em média, após o contato. Então, a avó está com tuberculose, tem 5 netos, moram com ela. Tá, então, todas essas crianças são tratadas preventivos com um antibiótico por 6 meses para não adoecer. Ah, mas o contato não é de morar junto, mas tem algum contato. Criança adoece facilmente. A criança tem imunidade baixa, né? Naturalmente baixa. Aí todas entram em tratamento preventivo. O contato pode ser rápido. A criança impõe um tratamento para ela não adoecer rápido. O adulto já, contatos assim, eventuais, a gente tem uma resistência muito boa e não adoecemos. Imagina, a gente na PUC, a gente no hospital. O senhor lida com tanta gente. Contato com tuberculose tem, não tem a menor dúvida. Só que a sua imunidade é boa e seu organismo dá conta. Nós damos conta todos os dias dessa bactéria da tuberculose. E a criança? A criança não dá conta. Ela tenta e adoece. Então, o tratamento preventivo se impõe. Então, por isso que nós estamos com a campanha. O governo, o Ministério da Saúde está com a campanha do combate contra a tuberculose. Então, nós vamos ver essa campanha para combater o mal da tuberculose. Confira. Tuberculose é uma doença contagiosa grave, transmitida de pessoa para pessoa, que afeta principalmente os pulmões e pode matar. Tem como sintoma maior a tosse por mais de 3 semanas, com ou sem secreção, mas pode causar também perda de peso, febre baixa e suor noturno. A tuberculose ela é uma doença de elevada prevalência em todo o mundo. É uma doença que acomete particularmente os pulmões, mas pode se manifestar em várias outras partes do corpo. A transmissão é por partículas que saem na saliva ou mesmo na tosse de pessoas contaminadas pela micobactéria. Mas os dados do Ministério da Saúde mostram que a incidência de casos da doença caiu 20% nos últimos 10 anos, chegando a 30,9 ocorrências para cada 100 mil habitantes em 2015. A taxa de mortalidade também foi reduzida em cerca de 15% no mesmo período. E o Brasil chegou com 3 anos de antecedência a uma das metas de desenvolvimento do milênio, de reduzir pela metade o número de mortes causadas pela doença até 2015. Apesar da queda, no ano passado foram notificados cerca de 63 mil novos casos no país. E para combater essa doença, uma das principais armas é a informação. Por isso, no Dia Mundial de Combate à Tuberculose, profissionais de saúde chamaram a atenção da população para esse tema. Aqui em Brasília, a ação aconteceu em vários pontos, como na rodoviária. Pensar que a tuberculose era alguns dias e depois acabasse, né? Mas não, existe um tratamento. O Ministério da Saúde também está fazendo campanha sobre a importância do diagnóstico e do tratamento em redes de televisão, rádio, mídias sociais e outros meios. O jogador de futebol Thiago Silva, que foi diagnosticado com a doença em 2005, recebeu tratamento pelo SUS e foi curado, agora é personagem da campanha. Quem me vê correndo assim,
nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. O tratamento para a doença é oferecido de graça em todo o país no Sistema Único de Saúde e dura pelo menos 6 meses. É importante segui-lo até o final, mesmo depois da melhora dos sintomas. Olha aí, doutora, que beleza de matéria, não? Muito boa esclarecedora. Mesmo. Isso precisa muito. E o que me impressionou nessa matéria, doutora, foi o número de pessoas que já foram identificadas com a tuberculose. Mais de 63 mil. Esse número pode ser maior, será? Sim, pode ser maior porque ela pode ser subnotificada, né? Às vezes você pode ter um paciente que morre de uma pneumonia e de fato não foi feito o diagnóstico de uma tuberculose nele. Então, às vezes, a hora que ele dá entrada em estado grave, uma pneumonia, às vezes o óbito é uma tuberculose, uma doença de base. Doutora, lá na matéria apresentou um tempo para o tratamento, 6 meses. Sim. É um tempo considerável, mas por que tem que ser um tempo longo? O Mycobacterium tuberculosis, ele não morre facilmente. Ele vai morrendo aos poucos e ele, de fato, ele está completamente aniquilado ao final de 6 meses. Então, um tratamento de 1 ano tem bacilo vivo. Então, o tratamento hoje se sabe que tem que ser cumprido por 6 meses. Isso de maneira geral. Agora, tem casos específicos que se aumenta o tempo. Por exemplo, tuberculose sistema nervoso central, que é a neurotuberculose. É de 9 meses a 12 meses. Em pacientes com HIV, o tempo também é aumentado. Mas o tratamento Então, clássico, tem diferenças de tuberculose? Tem. A tuberculose pulmonar, a tuberculose óssea. A tuberculose não dá só em pulmão. O pulmão é o mais comum, né? Mas a gente tem em todos os órgãos. Diz a literatura que só não tem tuberculose em cabelo e unha, mas tem em qualquer órgão. Lá na PUC nós temos em pele, em rim, em osso, em olho, em intestino, em baço, em pleura, enfim. Não é só pulmão. Nós temos vários órgãos. O pulmão é o mais comum. O bacilo da tuberculose, a bactéria, ele adora oxigênio. Então, aonde tem mais oxigênio? No pulmão, no rim e no cérebro, que são os 3 lugares que mais pega. Mas é o pulmão disparado. Por exemplo, em criança, às vezes pega osso. Que parte do osso? A parte do crescimento do osso, que é onde tem mais oxigênio. O bacilo vive com oxigênio, ele precisa dele. Então, o pulmão disparado é o mais comum. E é basicamente os 6 meses, menos não. Doutor, esse tratamento, ele é feito somente em hospitais ou também pode ser feito a domicílio? O tratamento é feito em hospital e deve ser em serviço de saúde pública. Você não consegue manter o tratamento na sua clínica privada porque ele precisa de notificação compulsória e controle específico da vigilância. Então, por exemplo, um paciente que tem tuberculose, quando ele vai no serviço público de saúde, ele tem o dia certo para ir. Ele tem que pegar o remédio, porque ele pega o remédio no serviço público, não se vende esse remédio. Se ele faltar, a vigilância do serviço sabe que ele faltou e liga na casa dele e manda ele vir amanhã. Porque se você vai para um serviço privado, você pode perder. O paciente falta no seu consultório, você vai saber que ele faltou, é justo da tuberculose, você não tem esse controle. No serviço público, quando ele está amarrado, o paciente está notificado, se ele faltar, ele recebe um telefonema. Se ele não comparecer, mandam na casa dele um agente de saúde. Você tem que trazer ele de volta, principalmente o adulto, que põe em risco as outras pessoas. A criança não transmite, teoricamente, até os 10 anos. Tem um grau de perigo isso aí. A criança não transmite, então ela não vai transmitir para um coleguinha da creche, porque o bacilo não é suficientemente importante em termos de quantidade para contaminar. Então, a criança não transmite. Eu posso deixar a criança na creche, ela não passa a tuberculose para outra criança, nem para ninguém. Agora, quem transmite a tuberculose é um adulto para o resto das pessoas. Então, o adulto, se ele não quiser se tratar, não tem problema nenhum. Mas ele põe em risco as outras pessoas, então tem problema. Então, ele tem que se tratar. Entendeu? Então, ele é notificado e, obrigatoriamente, ele tem que ser tratado. Doutora, a senhora acredita que possa existir um preconceito frente à identificação da tuberculose na pessoa e, por isso, há uma ausência, às vezes, de se identificar como tuberculoso? Sem dúvida. Existe um místico e um mito em volta da tuberculose. Ninguém quer dizer eu tenho tuberculose. Se você falar eu tenho tuberculose, é capaz de a TV fechar aqui, todo mundo ir embora e sair daqui. Não espalha isso. Por quê? Porque há um medo. Mesmo que você já tratou, a pessoa não te visita.
Os pacientes falam, nossa, meu filho às vezes está com tuberculose, a gente fala que não transmite, ninguém nos visita mais, acaba tudo. Todo mundo tem muito medo de ter tuberculose, porque do século XIX, a doença morria, não tinha tratamento. Então, o que existia? Estou com tuberculose, vou morrer. Então, até hoje, as pessoas quando fazem o diagnóstico, elas pensam, eu vou morrer. Não, tuberculose tem cura, é uma bactéria identificável, com remédio específico e extremamente eficaz. Então, você tem que tratar. E a gente vê, os pacientes que são tratados sabem que não morreram, né? Mas não pode deixar a doença tomar proporções, porque ela destrói o seu pulmão, né? Agora, há um místico e um mito em volta da doença, né? Ter tuberculose, ela é envolvida por uma situação dramática de muitas mortes, que é o que aconteceu no século XIX. Todos os grandes poetas, eles bebiam, fumavam muito, eram boêmios. Não come bem, não dorme bem, bebe, fuma, né? Pegava tuberculose. Não tinha tratamento, morria. Castro Alves morreu de tuberculose. Morria muito cedo. Álvaro de Azevedo morreu de tuberculose. Byron morreu de tuberculose. Manuel Bandeira escapou. Por que ele não morreu? Porque ele dormia cedo, comia bem e era muito bem regrado. Ele pegou de alguém. Mas o que aconteceu? A doença se cronificou em Manuel Bandeira. Ele não morreu de tuberculose, mas ele era bem cuidadoso com ele próprio. E aí a doença nele evoluiu, mas a saúde dele venceu. Ele morreu de 82 anos de uma úlcera perfurada do duodenal. Mas ele achou que ia morrer a vida inteira. Ele não morreu. Inclusive, a saudosa Desi Gonçalves também foi vítima de tuberculose. Eu assisti a uma entrevista onde ela dizia que no início da carreira foi identificada como tuberculose porque tossiu e escarrou sangue. Molière morreu de tuberculose. Mas, assim, a literatura está impregnada de tuberculose, né? E esses poetas, para eles, né, no século XIX até, a história da medicina conta que esses poetas, quando eles tinham tuberculose, para eles era até um orgulho, porque era tido como a pessoa que é letrada, que é, assim, artista, na verdade, eles tinham essa doença. Então, a conotação era outra. Seria uma vanglória ter tuberculose. Sim, mas eles morriam, não é? Agora, nós temos cedo. tratamento. E morriam cedo, morreu com 22 anos, 23 anos. Castro Alves morreu com 23 anos, né? Agora, nós não vamos esperar a doença ficar na gente e cronificar. Não, se a gente tiver, certamente vamos morrer sem tratamento. Precisamos tratar, né? É uma doença curável. E depois do tratamento, da cura, vida normal, doutora? Vida normal, inclusive durante o tratamento, né? Depois que você passa o período de contágio, que são 21 dias adultos, você pode voltar ao trabalho, tudo, mas é claro que você precisa não fumar, você precisa não beber, você precisa dormir melhor, né? O cigarro, ele destrói alguma capacidade que tem dentro do nosso pulmão de produzir anticorpos contra a tuberculose, contra o bacilo. Então, o tabagismo predispõe ao adoecimento, né? Nós temos uma sociedade bem suscetível a isso, né? E nós temos que ter muito cuidado com as nossas crianças, né? Porque se a doença toma proporções, as crianças seriam as vítimas mais imediatas. Uma vez que elas têm uma imunidade baixa, naturalmente. Exatamente, elas adoecem mais rapidamente, o tratamento tem que ser instituído. Elas curam, lógico. Mas esses cuidados que a senhora falou seriam quais, doutora? Quais? Com a tuberculose? Com as crianças. Em relação à tuberculose? De prevenção da tuberculose não tem, porque na verdade você deve só evitar o contágio sabidamente se você sabe que tem alguém com tuberculose. Se você sabe que tem alguém com tuberculose, evita-se o contato. Se o contato já existiu, a criança já se contaminou, entendeu? Agora, claro que botar um nenê abaixo de 1 ano de idade em lugares aglomerados favorece o contágio. Você não sabe quem tem um resfriado e quem tem uma tuberculose, porque todo mundo tosse. Todo mundo. Né? Se quem tosse com tuberculose tossisse e saísse uma cor vermelha, qualquer coisa, você sabia quem era, mas você não sabe, né? Então, a criança pequena não há um alerta, tem né? que ser poupada de situações adversas, né? É como faziam com a gente. O senhor foi para a escola com que idade? Vou entrevistar o senhor. 2 anos. 2 anos? 2 anos. Então, uma idade que não é muito boa. O bom é depois dos 4, né? Mas menos de 2 é crítico. 2 a anos, partir dos 2, eu fui com 7, porque na época todo mundo ia com 7, né? Então eu também não fico doente, mas é muito ruim abaixo dos 2 essa exposição de escola. É que a vida moderna, hoje,
acabou fazendo com que as crianças tenham que ir para a escola porque os pais precisam trabalhar e não tem quem fique. Isso é uma outra conversa, né? Mas que desfavorece as crianças, desfavorece. Existe toda uma gama de coisas que favorece aos riscos. Exatamente. Então, a gente tem que ter alguns cuidados com essas crianças. E a né? gente vê hoje que há ambientes cheios de crianças que não deveriam. Shoppings, como a senhora falou, restaurantes, aglomerações de pessoas que têm ali um fluxo grande de crianças e que colocam em risco. A gente vê em supermercado, por exemplo, tem até um bebê conforto para colocar o nenê na cadeirinha. Nenê de 1 mês, 2 meses, 3 meses fazendo compra. Esse é o fim, não é? Então você está pedindo para adoecer. Tem que tirar aquela cadeirinha do carrinho, porque ali não é para ter nenê. Aliás, o nenê não tem que entrar num lugar desse. Então, isso é um alerta de pediatra para os pais. As crianças têm que ser poupadas do supermercado, elas não precisam fazer compra. Até quantos meses, doutora, a criança precisa ser poupada disso daí, dessa aglomeração? Na minha opinião? Na sua opinião? Na minha opinião, até uns 6 anos. Olha aí. Tá. Mas de maneira geral, ótimo. até os 2. Que é crítico. Depois a imunidade contra vírus melhora. Depois dos 4 melhora mais. Mas depois de 2, ela já tem uma resistência um pouquinho maior para situações adversas. Mas não sexta-noite no shopping. Né? Vai um dia mais tranquilo. Né? A gente tem que ter esse olhar para a criança não ser colocada em ambientes contaminados, porque a resistência imunológica dela não é adequada. Mas que maravilha, doutora. Está sendo esclarecedor para todos nós suas explanações. E nós estamos aqui com problemas respiratórios com a doutora Fátima Marciano. Vamos para um breve intervalo, mas voltamos em instantes. Não sai daí e nos envie a sua pergunta.